as palavras de vida eterna. Você vai ouvir a palavra de Deus para a sua vida. A palavra de Deus que te dá direção e um caminho a prosseguir. Ouça agora a palavra de Deus. O texto bíblico para a mensagem nesta tarde encontra-se em Gênesis capítulo 12. Estaremos lendo a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Nós estamos refletindo com o tema obediência. Falamos a semana passada sobre alguns tópicos de uma vida de obediência e os resultados de quem obedece, de quem anda em obediência ao Senhor. E tenho usado esse texto porque o Senhor tem falado forte ao meu coração acerca da vida de Abraão. Alguém que obedeceu, e alguns pontos nessa mensagem de hoje vêm falar ao meu e ao seu coração, continuando a nos levar a essa vida de obediência, querido. Essa vida de obediência que para muitos é difícil, e talvez você diz, é impossível. Eu não obedeceria, deixar minha casa, deixar tudo já estruturado. Mas a Bíblia me diz assim, e te diz que assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Obediência. Essa palavra que precisa ser trabalhada em nós, e isso é com um relacionamento contínuo e constante com o Senhor. À medida que você tem intimidade com o Senhor, você vai entender que é a voz do Senhor. E esse já é um ponto dessa mensagem. Você precisa reconhecer a voz do Senhor, ter discernimento do que Deus está falando a você, querido. Muitos não têm obedecido porque não têm discernimento, que é a voz do Senhor. E você precisa ter isso em seu coração, em sua vida diária. Você precisa identificar o que é direção de Deus e o que não é. E como fazer isso? Você tem que ter intimidade com Deus. Você tem que percorrer esse caminho para a presença do Senhor, porque você vai ouvir a voz do Senhor e você não vai ter dúvidas. Quem é que está falando com você? Muitos têm terceirizado isso. Terceirizado esse relacionamento com Deus, pedindo que outros façam. Querido, é você, eu, nós que temos que desenvolver essa vida de relacionamento com o Senhor. Quando você sai daqui e dali mendigando na sua vida espiritual, correndo daqui e dali, pare na presença do Senhor e ouça Deus falando com você. Quem sabe é o Senhor de sua vida. Mas você diz, e não existem pessoas que Deus usa? Sim, existe sim. Mas você não precisa ficar correndo daqui e dali. Me dá uma palavra, me dá isso. Você não precisa estar mendigando isso. Você precisa passar tempo com Deus e ouvir a sua voz. E Deus vai usar quem Ele quer. Você não precisa, vou atrás, porque fulano, porque cicrano. Fale com Deus. Tenha intimidade com o Senhor, querido. Quantas pessoas hoje já não têm uma vida de qualidade espiritual? A sua vida de espiritual não tem mais qualidade. Por quê? Porque talvez um dia ouviram uma profecia e ela não se cumpriu, ou talvez não era o tempo, enfim. E hoje já não tem vida mais com Deus. Posso estar falando com você. É algo muito sério, querido.
abrirmos nossa boca e dizer assim diz o Senhor, sem que Ele não nos tenha autorizado para isso. Isso é para aqueles que foram chamados e tem que ter obediência, mas também quando Deus mandar, tem que falar. Do jeito e da forma como Deus mandou. E quando ouvimos, temos que automaticamente, imediatamente obedecer. Abraão nos ensina isso. Uma obediência sem um questionamento daquilo que Deus já tinha como plano para a vida de Abraão. Como você faria se fosse você que recebesse esse chamado? Como seria? Você estaria questionando, Senhor, já estou aqui velhinho, velhinha, já está toda estruturada a minha vida. Uma vida de obediência não questiona a soberania de Deus. Ele sabe o que faz e na hora exata vai fazer o que tem que ser feito. Agora você deve escolher se vai ou não obedecer ao Senhor. O caminho para a presença de Deus, querido, se você deseja mesmo ter intimidade com Deus, você tem que ter obediência. Você tem que obedecer ao Senhor. Ainda que para você lhe pareça estranho, aquilo que Ele está lhe orientando, aquilo que Ele está lhe pedindo. E para Abraão, realmente, isso era estranho. Existem algumas áreas de nossa vida que vamos receber a instrução do Senhor e podem nos parecer estranho, mas se formos obedientes, a bênção do Senhor, aquilo que Ele tem para a nossa vida, isso nos acompanhará. Ande em obediência, ainda que você não entenda. Tenha intimidade com Deus. Passe tempo com Deus, querido. Passe tempo com Deus. Aprenda. Se você não tem hábito de ouvir a voz do Senhor, aprenda. Passe tempo orando, lendo a palavra, se dedicando na presença dEle. O Senhor vai falar ao seu coração. Volto a falar, repito o que falei em um tópico antes. Deus usa pessoas. Mas você não precisa estar correndo atrás das pessoas para que elas falem algo de Deus para você. Porque Ele fala com você, querido. E Ele pode usar quem Ele quer, na hora que Ele quer, e os meios que Ele quiser usar. Não coloque Deus e seu agir em uma caixinha, limitando o trabalhar de Deus. Não. Deixe Deus agir na sua vida como Ele quer. Não limite. Não limite Deus. Deus fala, Deus pode usar quem Ele quiser, até alguém que você nem imagina. Quantas coisas já aconteceram em minha vida e tenho a alegria de reconhecer que é realmente Deus. Eu conheço quando é realmente o Senhor que está falando. Usando pessoas que eu nunca vi. Para trazer algo para a minha vida. Mas antes disso tudo, Ele fala comigo. E Ele fala com você também. Porque é interesse do Senhor que os seus filhos andem em uma vida de obediência. E para obedecermos, precisamos antes conhecer as instruções. O Senhor deu a instrução a Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e vai à terra que eu te mostrarei. Deus instrui você, me instrui. Ele deixa as suas orientações para que venhamos obedecer. Glória a Deus. A palavra diz em Romanos 4, a partir do versículo 13, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus
o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado pela fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Recebeu a instrução, obedeceu, e o Senhor o abençoou. Querido, esse é um dos pontos importantes para a minha vida e para a sua vida, a cada dia desse ano e a cada dia que o Senhor nos permitir estar aqui. Obediência. Ele teve coragem de obedecer. O que você tem recebido do Senhor como instrução e você ainda não teve coragem de fazer? O que o Senhor tem falado a você e você ainda não obedeceu? Ainda não teve certeza que é de Deus? Vá orar mais. Passe mais tempo diante do Senhor e Ele vai confirmar, porque o que é dele, Ele confirma e você não tem dúvida. Você não tem dúvida, querido. Se você desenvolve um relacionamento com Deus, ainda que seja uma mudança, talvez algo muito novo e desafiador, talvez esse tenha sido um desafio, um obstáculo para você não obedecer, porque é algo muito novo, desafiador, algo que você não está habituado a fazer. Se foi Deus que mandou, Ele se responsabiliza. Obedeça, cumpra, faça. Obediência, é isso que o Senhor espera dos seus servos, dos seus filhos. É claro que não é fácil obedecer, e principalmente quando já existem algumas coisas que já estamos acostumados. Mas quando ouvimos a voz do Senhor, não temos dúvida, e saímos para obedecer. Ele sabia que o Senhor era capaz de prover tudo que fosse necessário para a sua vida. Será que você sabe disso? Então, se você sabe, obedeça. Obedeça a ordem do Senhor, a orientação dele, seja qual for a área de sua vida, querido. Obedeça. Se lance mesmo nas mãos do Senhor, se entregue nas mãos dele e diga: Senhor, a minha vida está em tuas mãos. É difícil para mim obedecer, mas eu vou te obedecer. Eu vou me entregar em tuas mãos e cumprir o que o Senhor está me pedindo. Obediência. O caminho da obediência nos leva a uma vida de intimidade com o Senhor. E Ele vai nos falando e vai nos direcionando. Vamos nos tornando dependentes, total dependência do Senhor. Obedecendo a Ele, sua voz e a sua palavra. E Ele vai se revelando, glória a Deus. Ele vai se revelando a nós, Ele vai providenciando o que precisamos, Ele vai providenciando tudo aquilo que é necessário para cumprirmos a sua vontade. Você acha, querido, que um Pai amoroso como o nosso Deus vai nos abandonar? Vai nos deixar passar alguns momentos de necessidade? Se passarmos é para um aprendizado. Mas tenha certeza, a provisão virá, o milagre vai acontecer e a vontade dele vai ser estabelecida. Agora precisamos andar em obediência. A desobediência é algo terrível, querido. Ao longo dessas semanas, é isso que o Senhor colocou em meu coração, falar sobre obediência, e eu estou aqui obedecendo. Eu estou obedecendo aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Porque é isso que Ele deseja do seu povo.
Se você está na presença do Senhor e não tem obedecido, então pare um pouco e reflita para que você possa fazer conforme o Senhor tem lhe orientado. Você vai ver ao longo dessas semanas pessoas que não obedeceram ao Senhor e as consequências que tiveram pela sua desobediência. Eu tenho certeza que você não quer estar andando em desobediência, entristecendo ao Senhor e tendo consequências terríveis sobre a sua vida. Pessoas que andam em desobediência não têm intimidade com Deus. Não conseguem. Porque vão fazer o que querem. Até ouvem, mas não obedecem. Se você é assim, querido, nessa tarde, que essa mensagem fale ao seu coração e você escolha obedecer. Talvez você está ouvindo Deus falar com você, te chamando para a presença dele, você ainda não tem um relacionamento com Deus, obedeça. Se você está longe de uma igreja, não tem ainda um relacionamento com Deus, você está ouvindo a voz do Senhor. Se ele está chamando você, obedeça. Venha para a presença do Senhor. Não pense o que você vai deixar. Não se compara ao que você vai ganhar. Aleluia. Você vai ganhar um relacionamento com o Senhor. Uma vida diferente na presença dele. E todos os benefícios que só aqueles que andam com Deus e obedecem sabem. Mas e as lutas? Talvez você diz também. Mas você vai ter vitória também, querido, em nome de Jesus. Você vai ter vitória. Você vai ter o Senhor se revelando e revelando o seu cuidado todos os dias sobre a sua vida e sobre a sua família. Enquanto essa mensagem estava sendo ministrada, enquanto você estava me ouvindo, o que foi que você ouviu e ainda não obedeceu? Talvez você já venha escutando isso. Deus já está te chamando para uma vida de obediência. Se você não tem sido obediente, o que tem faltado para você obedecer a Deus? Coragem. Deixar de amar coisas que o afastam dele. Conhecer mais sobre quem é Deus. O que tem faltado para você obedecer? Deixar a sua vontade de lado? O que tem faltado para que você ande em uma vida de obediência? Escolha. O caminho está aí, querido. Mas a escolha é sua. Ninguém vai te obrigar. O Senhor não obriga ninguém a nada. A escolha é nossa. Somos nós que escolhemos como vamos andar, da forma que vamos servir, da forma que vamos viver. Nós temos o livre-arbítrio, mas que venhamos fazer a melhor escolha, que é andar na presença do Senhor. Amém? Fique com esse louvor e depois estarei de volta orando por você e com você.